eu me separei. Eu saí do meu relacionamento de 20 anos. E agora? O que eu faço? Esta é a história de alguém que adentrou o meu consultório esta semana e em lágrimas, sofrendo, relatou todo o conteúdo de uma relação de 20 anos que resultou numa separação. E a pergunta é, e agora? O que eu faço? Enquanto eu ouvi atentamente, solidariamente, aquela cliente, aquele paciente, eu me pus a pensar, para que eu pudesse ajudar, eu me pus a pensar o que leva o ser humano a ter uma relação ampla e bastante tempo, 20 anos é quase uma geração inteira. E de repente, não quero mais. Cansei. Não é isso que eu decidi para minha vida. Não é o que eu gostaria de viver o resto da minha vida. Não quero mais. Simples assim. Simples assim. Como se pessoas, filhos, relação, sogra, genro, cunhado, cunhada, nora, fossem descartáveis. É assim que muitas relações acontecem. É assim que muitos relacionamentos acontecem. Como se tudo à volta fosse descartável. E não é. E aí eu me pergunto, por que não é? Foi a pergunta que eu fiz então para este meu cliente. Mas o que houve? O que aconteceu? Qual é a sua percepção? Qual é a razão por que você acha que o seu relacionamento acabou? E então a pessoa foi me relatando, olha, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa de excelente aparência, de fato era, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa que tem estabilidade financeira, eu sou uma pessoa que sei me vestir, sei me comportar, sei conversar com pessoas riquíssimas e sei conversar com pessoas simples. Eu não entendo por que a pessoa não deseja mais ficar comigo. Desculpa. E eu então cheguei no cerne da questão. E eu quero dizer aqui para você uma coisa, que talvez você esteja numa relação muito semelhante, ou talvez você tenha já passado por essa fase de separação e ainda não sabe dizer o porquê sim ou o porquê não. Todo tipo de coisa acontece para nos despertar. Todo tipo de coisa para nos despertar. Agora, o que é esse despertamento? Veja só que coisa interessante. Quando eu estava conversando com esta pessoa, ela me deu várias indicações de que aquilo que ela é, na verdade, é aquilo que ela tem. Eu sou uma pessoa bonita, beleza, é o que ela tem. Eu sou uma pessoa estável financeiramente, profissão, é o que a pessoa tem. Eu sou uma pessoa que sei falar com pessoas ricas e falar com pessoas pobres, é o que a pessoa conhece, o que ela tem de conhecimento. Enfim, tudo estava identificado com o que ela tinha, ou com o que ela tem. O eu, a percepção do eu, o despertar de fato da pessoa que eu sou, não pode estar identificado com aquilo que eu tenho. Porém,
uma coisa triste e ao mesmo tempo interessante é que este padrão de ser é nos ensinado desde a nossa infância. É colocado na sociedade de forma sutil e anos atrás, milhões de anos atrás, e nós absorvemos isso como verdadeiro, e nós vivemos hoje um momento onde a verdade, de fato, começa a aparecer e começa a mostrar que esse meu padrão não é, de fato, aquilo que deveria ser. Por quê? Pense numa coisa importante. Uma criança tem um brinquedo, ela ama aquele brinquedo. No momento que aquele brinquedo se perde ou aquele brinquedo quebra, existe um sofrimento no coração da criança. A criança chora e ela quer um brinquedo diferente ou um brinquedo igual àquele. E ela precisa daquele brinquedo. Por quê? Porque ela e o brinquedo são a mesma coisa. É como ela sente a situação. Ter nos identifica com ser, embora sejam coisas diferentes. Ter é totalmente diferente de ser. Mas nós identificamos-nos com muitas coisas que nos são apresentadas e aí nós fazemos daquelas coisas a pessoa que nós somos, mas nós não somos aquela pessoa. Nós estamos nos identificando. Agora, o que é fazer uma identificação? A identificação do latim, que é a nossa raiz linguística, idem, que é idem, que significa o mesmo, igual, semelhante. Facere, que é identificação, que é facere, é fazer. Então veja só uma coisa. Quando eu me identifico com alguma coisa, eu faço daquela coisa eu mesma. Quando eu me identifico com um carro bonito que eu tenho, então quem é você? Eu sou aquela pessoa que tem o carro X. Eu sou aquela pessoa que trabalha em tal lugar. Eu sou aquela pessoa casado com fulano de tal. Eu sou aquela Vocês conseguem perceber que tudo está linkado no que a pessoa tem, no que eu tenho? No que eu tenho. E eu não sou aquilo que eu tenho. Mas se eu não sou aquilo que eu tenho, quem de fato eu sou? Ou quem é essa pessoa que tem essas coisas? É o ego. O ego é o falso eu. O ego é aquele que te impulsiona a trabalhar mais, cansar mais, comprar mais, ter mais, para ser alguma coisa, para ser identificado como o eu. Mas esse é o falso eu. E não existe relacionamento promissor construído em cima do ego. Não existe relacionamento que traz alegria, que traz felicidade, que traz realização construído no ego. Não existe alegria, felicidade, não existe motivação na vida, não existe quando estas coisas todas estão fundamentadas no ego, que é o falso eu. O ego não é feliz. O ego não sabe o que é alegria. O ego é aquele ser, vamos dizer, é quase uma entidade, né? O ego é aquele ser que precisa de um problema, ele precisa de um desafio para que ele possa se andar em torno daquilo e tirar a sua atenção da pessoa que você de fato é. Os valores que você de fato tem. Os valores que você de fato desenvolveu. E olha que coisa muito interessante, as nossas coisas passam a ser percebidas como a nossa própria identidade. E aí nós temos hoje uma sociedade que trabalha 12, 14 horas
no dia, na noite, porque ele precisa ter. Ele precisa ter para se sentir aprovado, para se sentir sendo alguém importante, para se sentir aceito. Porque senão ele é excluso do grupo onde ele vive e se torna uma pessoa solitária. Eu costumo afirmar que o caminho para a evolução, o caminho do despertamento é um caminho solitário. Porém, a pergunta que você me faz hoje, tá, mas aí eu me separei, e agora o que eu faço da minha vida? A primeira coisa que você vai fazer é revisar onde estavam os fundamentos da sua relação. Quem estava vivendo na sua relação? Era você ou era o ego? E é simples a gente identificar isso. Se você se sentir entristecido porque fulano adquiriu algo que você não pode adquirir, é ego. Se você se sente incomodado porque na sua forma de ver o outro ainda é mais, ou tem mais, ou se apresenta acima do grau de valor que você se dá, isso é ego. A comparação sempre é egóica. Sempre é egóica. Se o outro é mais bonito do que eu, se o outro é mais inteligente do que eu, se todas essas coisas passam pela sua cabeça, isso é ego. Isso não é você. Isso é ego. E aqui eu quero dizer uma coisa muito simples e muito proveitosa. O dia que você de fato se encontrar com a pessoa que você vai sentir uma alegria tão grande, tão imensa, e sem nenhum tipo de razão, de lógica ou de acontecimento, que jamais você abrirá mão da sua própria companhia. Jamais. Por isso, este acontecimento tão sofrível, este acontecimento de um relacionamento de 20 anos que se desfez, é a sua oportunidade para descobrir a pessoa que você é, o valor interno que você tem como pessoa, o valor que você tem em termos de nobreza, em termos espirituais, em termos de honestidade, dignidade, verdade, bondade, altruísmo, solidariedade. Acho que a lista é imensa. Estas pessoas, ou estas coisas, ou estes valores estão aí dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. No dia que eu me encontrar comigo mesmo dentro desses valores que não estão aqui na mente, estão aqui no coração, eu serei uma pessoa completa em mim mesma. Eu serei uma pessoa realizada. E como estou completa e realizada, eu tenho paz, serenidade e felicidade. E daí? Continuará sendo o ego, o falso eu, ou irá em busca de você mesmo? Tem uma frase que eu acho muito importante, eu acho bem forte, né? Que nós podemos dar início a tudo o que nós quisermos ser e sonhar. Por quê? A audácia, a ousadia, a coragem tem dentro de si o gênio, a força e a mágica. Descubra-se e seja imensamente feliz. Beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.